Olá, gente! Vamos lá para o nosso 18º dia. Eu estou me perdendo as contas da nossa série de 21 dias para uma nova consciência, para uma vida mais leve e feliz. Bem-vindo, Gilson! Seja muito bem-vindo! Vamos lá, já começaram o dia com a meditação, com a respiração, com a autoconsciência. Então vamos começar respirando, trazendo a nossa atenção para este momento, né? Trazendo uma intenção de estar aqui plenamente neste momento e se abrindo para o que nós vamos aprender hoje, para o que nós vamos viver. E essa live vai ser rapidinho. No final da live eu vou passar para vocês uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima, com um exercício para você colocar em prática hoje, nessa semana, na verdade, né? Dá para você fazer a semana inteira por 7 dias. E eu não sei, você já ouviu falar sobre as forças de caráter, né? As forças de caráter tiveram origem no estudo que Martin Seligman e Christopher Peterson, que são 2 estudiosos da psicologia positiva, fizeram um estudo de 3 anos com diversos pesquisadores. E eles foram em busca de diversas culturas, diversas religiões, né? De diferentes povos em diferentes regiões do planeta. Então é um estudo que é multicultural, né? Que vai buscar a raiz do ser humano, né? E através desses estudos, né? Eles tentaram buscar um elemento comum entre os ensinamentos da Bíblia, do Alcorão, do Bushido, né, do Código Samurai, de diversas filosofias, né, do Oriente e do Ocidente. E eles descobriram, né, pontuaram, na verdade, 6 virtudes que são comuns a todos os seres humanos, que todos nós temos e que todos nós buscamos. Dessas 6 virtudes, né, que eu vou falar uma por uma aqui, na verdade, mais para pontuar quais são as forças de caráter, na verdade, são os caminhos que nós temos para conseguir alcançar essas virtudes. Essas 6 virtudes que foram pontuadas é a sabedoria e o conhecimento, que é considerada uma, a coragem, a humanidade, a justiça, a temperança e a transcendência. Então eles verificaram que dessas 6 virtudes eram comuns a todos os seres humanos, né, independentemente de raça, cor, cultura e região. E eles detalharam 24 forças de caráter. Tá ruim o barulho do som, imaginei que aqui, porque tá fresquinho aqui na varanda, gente. 24 forças de caráter que todos nós temos. São características pessoais, habilidades, né? Características da nossa personalidade que todos nós temos. Mas umas são mais marcantes na gente do que outras, né? São mais desenvolvidas. E esse teste de autoconhecimento que foi desenvolvido, ele ajuda você a descobrir quais são as suas principais forças de caráter. E as principais forças de caráter, as 5, alguns consideram 7, né? Essas forças de caráter são consideradas as nossas forças pessoais. É aquilo que te marca, que orienta o seu viver, né? O seu modo de viver, de lidar com as suas questões, de lidar com os outros, né? E elas servem para nos ajudar a desenvolver, a alcançar essas virtudes. Então eu vou falar assim rapidamente, porque depois você pode conferir lá, uma por uma, o que é, qual que é a sua melhor quando você fizer o teste de autoconhecimento. Mas eu vou falar quais forças de caráter que estão dentro de cada virtude, né? Que algumas são para cada virtude. Mas algumas características das forças que foram trazidas, né, pelos estudiosos, por um artigo que foi publicado em 2004, eu vou pontuar algumas dessas características das forças de caráter, né? A força é um traço, porque ela pode ser observada em diversas situações, né? Então, por exemplo, quando você ajuda alguém pontualmente, não significa necessariamente que você tem uma força da generosidade, da bondade, né?
Para isso se tornar um traço seu, isso tem que ser frequente, não é aquela coisa assim, eu ajudo esporadicamente. Essa força, para ser um traço seu, precisa ser algo que é frequente em você. Bem-vinda, Cris! Seja bem-vinda, Pri. Léo, boa tarde já, né? A força de caráter, ela produz uma gratificação por ela mesma. Então, quando a gente está exercitando essa força de caráter, a gente tem um prazer. Ela gera energia, né? Ela gera prazer por si mesma. Não é algo que a gente faz em busca de alcançar um resultado, um objetivo. É algo que te dá prazer por ele mesmo. É algo que geralmente os pais desejam para os filhos. É aquela coisa que é tão boa, que você quer muito para o seu filho, né? E é algo que eles consideram que, assim, qualquer religião ou política, né, deseja para os seus cidadãos ou para os seus seguidores. A força, ela não diminui os outros ao seu redor. Pelo contrário, ela inspira e motiva os demais a fazerem o mesmo. Todos saem ganhando quando nós estamos exercitando as nossas forças de caráter. A força, existem vários modelos positivos das forças, né? A gente vai ver alguns. Mas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, no Nelson Mandela, né? Ele é um modelo de liderança, por exemplo. A Madre Teresa, quando a gente fala em Madre Teresa, a gente já lembra de quê? De amor, de generosidade. Então, tem algumas figuras que representam na nossa mente, a gente já traz esse modelo dessa força de caráter. E podem ser também personagens fictícios, né? Por exemplo, o Capitão América é um exemplo para a gente, logo vem a força de quê? De honestidade, de cidadania, né? É um exemplo de cidadão. E as forças, elas são valorizadas em todas as culturas do mundo. Ela não é algo específico de um determinado povo, né? Então, a gente sabe que quando fizer o teste, aquelas 5 primeiras forças que você achar que são as mais características suas, elas são consideradas as suas forças pessoais mais autênticas. É aquilo que normalmente orienta o seu modo de viver, que revelam o seu ser autêntico. Então, vamos começar pela primeira virtude, né? As forças de caráter que estão dentro da virtude da sabedoria e conhecimento são a criatividade, a curiosidade, o julgamento, o amor pela aprendizagem e a perspectiva. Depois você pode, porque como são 24, se eu for falar uma por uma aqui, a gente vai ficar a tarde toda. Mas eu convido você a fazer seu teste, né? E lá ele vai vir explicando qual é a característica de cada uma. E todos nós temos, mas todos nós temos as 24, né? E vou passar um exercício prático para você trabalhar a sua força, né? Desenvolver. Às vezes você tem alguma força que você gostaria de melhorar. E a gente, com uma consciência sobre isso, a gente pode ser intencional em praticar isso de uma forma, incluir, né, na nossa vida. A segunda virtude é a virtude da coragem. E a virtude da coragem é marcada pelas forças de bravura, perseverança, integridade e vitalidade, né? Exemplos de personagens, né? Pessoas que revelam, né, essa virtude, essas forças de caráter. A gente pode citar o Gustavo Kirten, né, muitos atletas que inspira muitos pelo seu entusiasmo, pela sua energia, né? Muitos atletas a gente pode citar como exemplo, né, dessa virtude. A terceira virtude é a humanidade. A humanidade é marcada pelas forças de caráter do amor, a bondade e a inteligência social, né? É aquilo que está mais conectado ao humano. Por exemplo, exemplos de pessoas conectadas à bondade, generosidade, ao cuidado, né? A gente pode citar a Madre Teresa, né? Por exemplo, a Zilda Earns. De inteligência social, nós temos o Abílio Diniz, né? Que
é um empresário brasileiro aí reconhecido pela sua liderança e gestão empática. Na virtude da justiça, nós podemos citar a cidadania, a igualdade e a liderança. Dentro da justiça, nós podemos citar como exemplos, né, de figuras. Michael Jordan, isso mesmo, Marcos. Bem-vindo, Marcos. Quanto tempo? 6h30 para você é um horário difícil, né? Porque você nunca perde as lives, mas não tenho te visto ainda das 6h30. Exemplos de igualdade, temos o Martin Luther King, né? De liderança, o Nelson Mandela, que eu já falei, né? Dentro da virtude da temperança, temos as forças de caráter, do perdão, da humildade, da prudência e do autocontrole, né? Essa é uma virtude muito importante para todos nós, né, gente? Mas todos podemos desenvolver essas forças de caráter. Exemplos de personalidades dessa área é o Papa Francisco, né? Geralmente são líderes religiosos. De humildade modesta, podemos citar o Ayrton Senna. De prudência, né? Discrição, cuidado, talvez o Dr. Drauzio Varela, acho que isso é meio polêmico, né? Talvez, não sei. Autocontrole e autorregulação, o Oscar Smith, né? Temos muitos atletas que têm autocontrole e autorregulação, né? Diante dos momentos difíceis e desafios. E por último, a virtude da transcendência, né? Que tem as forças de caráter da apreciação da beleza, da excelência, da gratidão, da esperança, do bom humor e da espiritualidade, né? E aqui a gente pode citar muitos exemplos, né, de líderes espirituais, Jesus, Dalai Lama, o John Lennon, né, que é citado como o otimismo, a esperança, de bom humor, talvez a gente possa trazer alguns humoristas, né, Morgan Freeman, Will Smith, e espiritualidade, aí, o Jesus, o Mahatma Gandhi, né, e eu vou trazer então uma ferramenta, né, poderosíssima. Anota aí, se você não tá com papel, caneta, anota. O passo a passo para você colocar em prática as suas forças de caráter em momentos de estresse. Sob estresse, como que a gente pode desenvolver as nossas forças, ou usar a Karine, a Karine de espiritualidade. Gente, a minha força de caráter que deu mais acentuada, que a primeira, que me marca mais, é a espiritualidade. Porque a fé, né, é uma coisa que eu busco mesmo botar em prática, né, amar a Deus sobre todas as coisas e colocar tudo, sempre isso em primeiro lugar. Então, isso foi uma coisa que veio à tona durante o teste, né, a autoavaliação. Então, a ferramenta que a gente vai fazer para colocar em prática, né, esse exercício sobre as forças de caráter, depois que você fizer o teste, identifique um elemento estressante, uma situação que esteja te causando estresse, que seja difícil para você, né, seja lidar com uma pessoa, uma situação, algum momento que você esteja vivendo de dificuldade, né, de estresse. Daí você vai lá na sua lista, depois que você fizer o teste, que eu vou passar aqui para vocês. Você vai escolher uma das 10 maiores forças, a que tiver entre as 10 primeiras, e você vai escolher uma para aplicar de forma intencional. Mas você vai escolher uma, não aquela que talvez faça mais sentido, mas aquela que te traga uma sensação de energia. Sabe aquela que te dá aquela energia para fazer, né? Ainda que você ache que tem alguma outra que faça mais sentido para você, você vai usar aquela que te traz mais energia naquele momento. Comprometa-se a praticar essa energia, essa força, todos os dias, durante 7 dias. Então, você vai escolher, a cada dia, né, você vai escolher uma forma prática de praticar, uma forma de você praticar aquela força de caráter. Né? Então, por exemplo, se você escolhe a generosidade, né, para lidar com uma pessoa difícil, que é praticar a bondade, fala assim, eu estou tendo dificuldade, mas eu vou decidir tentar ser bondosa, generosa, ou praticar o perdão, né, para aquela pessoa,
Ou trazer, sei lá, um olhar de curiosidade, né? Por que será que essa pessoa é tão chata assim? Não sei. Mas você vai ver o que faz mais sentido para você, que traz energia, que é possível para você dentro daquele momento. E cada dia você vai aplicar essa força de caráter de uma forma diferente dentro daquela situação, por 7 dias. Lembre-se de, a cada dia, lembrar-se como você utilizou essa força de caráter e qual foi o benefício que ela trouxe, né? O que melhorou diante da utilização dessa aplicação da força de caráter. Ao final dos 7 dias, você vai refletir, meditar no que você aprendeu e em quais foram os ganhos positivos depois de 7 dias dentro dessa situação estressante. Vai observar o que mudou em você, no relacionamento, na situação, no mundo, né? A sua forma de ver o mundo e a si mesmo. Escolha depois uma nova força, né? Uma nova força de caráter dentre aquelas 10 e utilize depois nos outros 7 dias, né? Continuando a praticar nos próximos 7 dias. Então, a gente pode colocar em prática e desenvolver intencionalmente qualquer uma dessas forças de caráter, percebendo como a gente pode, de forma intencional, às vezes, colocar em prática, mas faça sempre isso de uma forma contínua, pelo menos por 7 dias. Então, você pode, de repente, falar assim, eu estou precisando praticar o perdão, né, ou a generosidade, ou talvez a perseverança. Às vezes você é aquela pessoa que para sempre no meio do caminho, e aí você pode escolher, não, eu vou trabalhar a perseverança, é uma força que talvez eu queira ter melhor, né? E você pode pegar intencionalmente e escolher uma pequena tarefa. Gente, não são grandes coisas que nós precisamos fazer, né, para ter grandes transformações. A gente precisa fazer pequenos passos, pequenas transformações todos os dias, né? Por isso que eu falei, eu vou fazer a série de lives 21 dias, por quê? Porque é um aprendizado para mim também, né? Colocar em prática essa perseverança, essa consistência, né? Essa constância em fazer algo. E aí você pode ser intencional, né? Se determinar, se dedicar. E o que você precisa fazer é uma ação por dia. É uma ação. A gente vai praticar uma ação por dia durante 7 dias, intencionalmente, para uma determinada força de caráter. Então, confere lá das 24. Quais que você gostaria de desenvolver, quais que são importantes para melhorar, né? Talvez quem você é. E eu percebi que se eu fizesse esse teste, por exemplo, uns 10 anos atrás, seria dado completamente diferente. Isso revela o quanto nós mudamos, o quanto nós estamos em constante transformação. Bem-vinda, Adriana! Que legal ver você aqui. O quanto que nós estamos em constante transformação. Deixa eu escrever aqui, gente, o link do teste das forças de caráter. O início é em inglês, tá? Mas depois você põe os seus dados, você pode escolher lá em português e fazer o teste em português, tá bom? Deixa eu só conferir aqui se eu escrevi certo. Escrevi, porque via .org, não é ponto. É uma instituição sem fins lucrativos que desenvolveu com base nesse estudo do Martin Seligman. Botei aí. Você já fez, Adriana? É massa, né, gente? Ele é um teste de autoconhecimento fantástico, né? Ajuda, tá aí. Anota, depois via character.org. É um teste incrível de autoconhecimento para você se conhecer e buscar uma forma intencional de melhorar as suas habilidades, né? Desenvolver os seus pontos fortes, reconhecê-los, né? E talvez até desenvolver os seus pontos não tão fortes, né? Lembrando que a gente tem todas elas. E mesmo aquelas que não estão muito desenvolvidas, que não estão lá no topo, da sua é a gratidão. Que legal, Adri! A minha deu a espiritualidade. Eu vou até contar para vocês as minhas 4 primeiras. As 5, né? Que as 5 primeiras forças de caráter revelam as nossas forças pessoais, né?
Eu mandei pro Léo. Léo, você tem aí? Eu não gravei todas. Mas eu mandei pra ele o resultado. Vou contar pra vocês. Mas não deixem de fazer, né? O teste. Cadê? É o povo que fala pra Dedéu, né? Vou pesquisar aqui. Gente, vou fazer uma prática. Eu lembro que uma vez achei aqui, ó. A minha deu espiritualidade, não, bem-vindo. Que está relacionada à transcendência, o amor ao aprendizado, relacionado à virtude da sabedoria. É uma pessoa que adora aprender coisas novas, quer nas aulas ou sozinho. Sempre adorei a escola, ler e visitar museus. Considera que qualquer lugar existe uma oportunidade para aprender. Sou eu toda, gente. É fantástico. Eu sou apaixonada por aprendizado. Apreciação da beleza e excelência, né? Está relacionada à virtude da transcendência também. Observe e aprecie a beleza, excelência e competência de todos os domínios da vida, da natureza, a arte, a matemática, a ciência, a experiência do dia. Gente, eu lembro que a primeira vez quando eu fui para a Europa, eu andava tão deslumbrada naqueles museus que vocês não têm noção. Eu queria saber tudo de tudo. Eu fiquei com uma loucura querendo aprender sobre arte, sobre tudo, estudar todos os artistas. Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu tirei foto de metade das obras de arte de todos os lugares. Fiquei com aquela vontade de voltar em todos os museus. Assim, eu fiquei deslumbrada, né, com essa coisa de apreciar a beleza, o belo, a arte, né? A quarta minha força de caráter é a integridade, né? Que está relacionada à virtude da coragem. Sou uma pessoa honesta. Olha, não tô me gabando, gente. Foi o teste, falou, tá? Sou uma pessoa honesta, não só pelo falar a verdade, mas por viver a vida de uma forma genuína e autêntica. É coerente entre o que a gente é, o que a gente acredita e o que a gente faz. Sou uma pessoa com os pés na terra e sem vaidades. Uma pessoa verdadeira. Viu, gente? Nossa, aumenta até a autoestima fazer esse teste, gente. E a minha quinta força é o perdão. Eu sempre achei mesmo que fosse porque eu sempre fui uma pessoa muito fácil de perdoar, desde que eu era bem criança, eu nunca fui uma pessoa de guardar rancor, eu sempre relevei. E eu sempre tentei buscar olhar as pessoas que, mesmo aquelas que erravam comigo, olhar pelo lado delas, né, do tipo, por que elas poderiam estar fazendo aquilo, se sentindo daquela forma, agindo daquela forma comigo, né, de entender mesmo as pessoas que erraram. Está relacionada à virtude da temperança. São pessoas aqueles que perdoam facilmente aqueles que fazem mal, que nos fazem mal. Sempre dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade às pessoas. E o princípio que nos guia é a misericórdia e não a vingança. Não a vingança. Eu não sou uma pessoa vingativa, eu deixo ir muito facilmente, gente. Eu acho que é por isso que eu vim parar no Mindfulness, porque... E aí logo em seguida vem o amor, claro, a curiosidade, a bravura, a perspectiva e o autocontrole. Essas são as minhas 10 primeiras virtudes, né? Ó, o autocontrole tá lá em 10, porque eu comecei a meditar. Se eu não tivesse meditando, ia estar em 24º, gente. Ele já subiu para 10º, porque eu tô meditando muito. Porque a meditação ajuda nessa autorregulação emocional e no autocontrole, né? A gente conseguir ter autocontrole sobre as nossas reações e sobre as nossas emoções, né? É possível a gente controlar os pensamentos e os sentimentos? Nem sempre, né? Tem momentos que, assim, é inevitável sentir dor, tristeza, né? Raiva. Mas a gente, às vezes, pode aprender a regular para não permanecer por muito tempo nesses lugares, né? Quando a gente começa a aprender a se conhecer, reconhecer os nossos gatilhos, a ficar com as nossas dores, né? E não reagir diante de algumas situações, a gente vai treinando uma região do nosso cérebro, né? Mindfulness tem a ver com neurociência. Por isso que a pós-graduação que eu estou fazendo é neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Olha as pessoas com o mesmo olhar de Cristo. Isso mesmo, Marco. A gente fizer esse exercício, né? De imitar Jesus Cristo, pronto, gente. Ele era o exemplo maior de todas, ele é ainda, né?
de todas as virtudes, né? Ainda que alguém queira não espiritualizar Jesus, não acredite que ele é o Filho de Deus e tal, não tem ninguém na face da terra que consiga apontar um erro dele, uma coisa que ele fez que não era tão bom, que pudesse colocar em dúvida, né, o coração dele e o que ele fez pela humanidade. Então, assim, ele é nosso exemplo maior, né? Se a gente imitar ele, chegar um pouquinho perto de imitar, a gente já está no caminho, né, para chegar a esse topo das virtudes. Então, não deixa de fazer a sua ferramenta aí do Via Character. Compartilha comigo lá no vídeo depois quais foram as suas 5 primeiras virtudes. Virtudes são forças de caráter, né? Que representam as suas forças pessoais. Coloca lá no comentário que eu vou compartilhar com você uma outra ferramenta de autodesenvolvimento, né? Quem colocar nos comentários lá as suas 5 forças pessoais, eu vou dar gratuitamente uma ferramenta para você, tá bom? Gratidão, gente. Um ótimo almoço, uma ótima quinta-feira. Amanhã, sexta, não perca. No domingo, é domingo que acaba a nossa série, gente? 7. Hoje é dia 7, né? 8, 9, 10. Acaba dia 10. Domingo acaba a nossa série dos 21 dias para uma vida mais leve e feliz, tá? De uma jornada de autoconsciência e autoconhecimento. Então não perca, assiste lá e compartilha. Beijo, fique com Deus e até amanhã. Amanhã é 6h30, tá? Prometo. Beijo, meu amor. Fique com Deus.